Fala galera, partindo para o próximo método que a gente vai criar no nosso projeto back-end, vai ser essa última parte, né, para a gente partir para o front. Vamos hoje falar sobre Authentication. Esse assunto será dividido em dois vídeos, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer as configurações e criar um método de Authentication, que vai ser praticamente aquele login, né, que o usuário tem normal. Depois disso, vai ter o próximo vídeo que vai ser referente a gente definir quais são as APIs públicas, quais são as APIs privadas, validar o token, sabe? Fazer o estudo de como que a gente está recebendo o token, a gente reconhecendo todos as propriedades, enfim. Para esse vídeo não ficar tão longo, porque a parte de configuração ela é grande, eu já fiz as configurações, tá? Então eu vou mostrar e explicando rapidamente. A primeira configuração que a gente fez foi, a gente criou um projeto aqui chamado template.out, ele é do class library.NET Core. Criamos duas pastas, models e services, tá? Dentro de model a gente criou somente uma classe modelo estática, tá? Na verdade, as duas classes são estáticas. E aqui dentro só tem uma chave que, teoricamente, isso aqui teria que ficar dentro do App Settings. Mas como a gente precisa fazer, entregar, depois a gente vai ter um vídeo só de refatoração, aí sim a gente vai mandar isso aqui para lá. Mas aqui vai ter uma chave nossa, secreta, então a gente dá para gerar um token e tal. Eu só coloquei um valor normal. E aqui dentro do token service vai ser também uma classe estática e a gente vai ter apenas um método que vai ser responsável por gerar o token. Teoricamente, a gente manda como parâmetro o usuário, que já foi autenticado, que já foi reconhecido, né, pelo nosso método de serviço. Ele vai criar um objeto de JWT Security Token Handler. Ele vai gerar um array de bytes da nossa chave secreta, tá? E aí ele vai criar um objeto, Token Descriptor, que aqui, nessa parte de subject, eu falo para o Authenticator assim, ó, por favor, o nome que eu quero é esse, o e-mail que eu quero que você salva é esse, e o name identifier, né, o identificador que eu quero desse objeto é esse aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai gerar um token. Quando a gente reconhecer esse token, a gente vai conseguir obter quem que é o usuário que autenticou, qual que é o e-mail dele e o ID, sabe? Sem precisar ir ao banco. Então, por exemplo, vamos dizer que eu preciso criar isso aqui para uma loja virtual e eu preciso catar assim todos os pedidos do usuário logado. O usuário vai lá, clica na página Meus Pedidos, tá? E aí eu não preciso mandar o ID, sabe, do front para o back. Eu só mando uma API normal e mando o token, que esse é o modo de segurança, né? Não precisa ficar mandando um ID via HTTP. E aí, pelo token, a gente vai nessa parte de autenticação, pega esse token e fala assim, ó, me retorna aí para mim esse objeto de usuário de quem que é responsável por esse token. E aí ele já me retorna isso. Aí pelo ID eu consigo ir lá na tabela, sei lá, de vendas e catar todos que esse ID aqui é o ID do comprador, sabe? Então, beleza. Aqui eu falo quanto tempo vai expirar esse token. Eu coloquei como 3 horas, mas enfim, você pode colocar como você preferir. E qual que é a assinatura de credencial, tá? Aqui eu passo a chave já os bytes da chave, né? Depois disso, eu só crio o token no modo de segurança do Authentication e escrevo ele para retornar como string, beleza? E vale lembrar, eu esqueci de falar sobre isso, aqui no NuGet, tá? A gente teve que adicionar dois pacotes, que é o Microsoft ASP.NET Authentication e o Microsoft ASP.NET Authentication JWT Bidder, tá? A gente adiciona esses dois, pode ver que eles estão importados aqui. Aqui, ó. Ele é importado aqui, esses dois aqui. Então, a gente já tem aqui. E a última configuração que a gente fez foi lá no nosso projeto web, no Startup, que foi a gente criar aqui no Configure Services essa configuração aqui. Vamos dar uma olhada rápida. Basicamente, eu peguei a chave lá também, eu criei um objeto de autenticação falando qual que é o meu esquema padrão de autenticação e qual que é o challenge, né, que eles falam de para eu pegar, que é através do JWT, que eu quero configurar a minha aplicação, tá? E aí eu criei o meu objeto JWT, eu criei minha configuração de objeto JWT Beater aqui, que eu estou falando se ele é obrigatório HTTPS, ele está falando que não, porque
é bom na parte de desenvolvimento, para salvar o token, e quais são os parâmetros da validação dos tokens, tá? Então eu falo que ele tem que reconhecer a assinatura da chave, aí eu mando, né, qual que é a chave, ele reconhecer o vencimento e a audiência como falsa, tá? Faltou só uma configuração que eu esqueci de fazer, que é aqui, e a gente tem que fazer entre o use routing e o endpoint, que é app.useAuthentication e app.useAuthorizations, tá? A gente precisa fazer para assim a nossa aplicação já reconhecer isso aqui e isso aqui que vai gerenciar as chaves privadas e públicas. Já vamos fazer isso porque aí a gente já resolve esse assunto, tá? Então agora vamos para o código mesmo. Vamos lá para a nossa classe de user service, essa classe aqui, e vamos criar o nosso primeiro método de authentication. Public. Vou retornar aqui vou ter que retornar um objeto. Eu deixar ele void por enquanto, depois eu vou retornar um objeto certinho de requisição, tá? Authenticate e também vou retornar aqui, ó, um user out request. Aqui, ó. A gente criou, a verdade, a gente já criou aqui nas view models dois objetos. Um é para request e um é para response, tá? O que vai acontecer? No objeto de request, a gente vai passar o e-mail e o password, que é o campo de login, né? E o objeto de response, a gente vai retornar o objeto user de viewModel, aquele objeto que a gente já fez, que a gente já retorna nos nossos métodos get, e o token. O front vai ter que salvar isso aqui, seja em storage, local storage, seja em cookie, enfim. E depois se poder retornar para a gente sempre esse token, tá? Então, como já está criado aqui, vamos trocar aqui para User Authentication Response, tá? E aqui eu vou chamar esse de User. Opa. E basicamente o que a gente vai precisar fazer é reconhecer o objeto no banco. Hoje, como só temos o e-mail, vamos reconhecer somente pelo e-mail, tá? E gerar o token e retornar isso para o usuário, beleza? Então, basicamente, vai ser bem simples de fazer isso. Vai ser assim, ó, this.user repository find. Aí eu quero, primeiro de tudo, um objeto que ele não esteja deletado, né? Sempre focar nisso. E o x.email, não esqueça sempre de validar, sabe? Quando você for fazer carry string, colocar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, sabe? Porque o usuário pode digitar um e-mail lá, coisa maiúscula, e o e-mail está salvo no banco tudo minúsculo e ele não vai validar. Então a gente sempre coloca, eu para e-mail eu gosto de colocar sempre to lower, então eu dou um ponto e meio e também coloco to lower aqui, tá? Ponto e vírgula. E aí a gente vai lá reconhecer, né? Primeiro de tudo, if user igual a nulo, throw exception, user not found, ok? Não, ele reconheceu certinho, então o que a gente vai fazer vamos lá no token service, depois eu vou dar uma refatorada nesse método, mas vamos um por um. No token service, ele não está importando. Vamos ver se ele vai importar agora. Então eu vou vir aqui, vou excluir a dependência e adicionar novamente no manual. Out. Ok. Importa de novo. Out. Tá? Vamos ver se ele importou aqui em cima. Está ali. Ah lá, agora ele reconheceu. Gerar o token e vou passar esse usuário que eu acabei de reconhecer, tá? Aí, o que a gente tem que fazer aqui é basicamente criar aquele objeto nosso de retorno, né? Então, já dá para a gente fazer isso até num objeto só. Ó, eu posso dar um return, tá? New user authentication. Opa.
User Authentication Response. E lembra que eu tinha criado o construtor? Olha lá, o que ele pede no construtor? O meu objeto de UserViewModel e a string o token de string. Então, primeiro eu preciso converter aqui para o meu objeto, lembra da classe map? Então eu vou vir aqui, UserViewModel, e mando o meu usuário para lá, vírgula, o meu token que já vai ser recebido aqui, tá? Então, vou até tirar essa parte aqui, só para poder mostrar mais claramente. O que eu fiz? Eu tenho um objeto, eu tenho um construtor aqui que eu só aceito criar esse objeto se eu passar esses dois parâmetros, tá? Que é minha viewModel, né, de usuário, e meu token já criado. Então, na minha classe de service, eu simplesmente já converti o meu objeto de entidade para o meu objeto de viewModel aqui no primeiro parâmetro e já chamei o método aqui, já criando esse objeto e retornando, tá? Essa é a primeira parte. A segunda lembra, copia essa primeira linha aqui, tirando só se é public ou private, public, vai lá na sua interface, cola lá, beleza? Já está aqui. E aí vamos para a última parte, que é ir na nossa controller, usuário, e vamos criar o nosso post lá. Eu vou até copiar o método post para ser mais rápido, tá? Aqui embaixo sempre, duas linhas, e aí a gente, primeiro de tudo, vai mudar aqui a URL, né? Então eu vou colocar authenticate, porque eu vou ter que passar users, e se eu passar só users, ele vai dar conflito com a minha que a gente já tem lá. Então eu passo o que mais na URL para ele poder validar. Aqui eu vou chamar de authenticate. Aqui eu vou ter que passar aquele user request view model, isso mesmo. E aí eu chamo o meu método de authenticate. Pronto. Então minha API vai ser essa HTTP post authenticate. Ela vai chamar esse meu método que vai realizar a consulta e vai converter o objeto e vai gerar o token para mim. Beleza? Então vamos fazer o teste, vamos rodar aqui e abrir o Postman para ver como que vai funcionar. Então está rodando aqui. Enquanto isso, vamos no nosso Postman. Tá? Aqui tem a nossa URL antiga. Eu vou primeiro executar essa mesma para a gente poder pegar os usuários, né? E aí a gente já cria o nosso método post. Na verdade, eu posso até, vamos já criar aqui numa outra tab, tá? Método post, ele vai ser authenticate, né? E aí aqui no body, eu preciso colocar como raw, JSON, e aqui criar o nosso JSON, que vai ser e-mail alguma coisa, tá? Teoricamente a gente pode passar um password aqui, se vocês quiserem, mas não tá validando, né? Então eu vou colocar um 23123 só para passar ali. Tá rodando aqui ainda, mas acho que já vai funcionar a API. Então, rodar aqui. Vamos ver se ele vai retornar para a gente. Aqui, ó, retornou todos os objetos que a gente tem hoje validado. Eu vou obter esse user default aqui mesmo, ok? E vou colar aqui no nosso e-mail. Vamos colocar um breakpoint lá para analisar como vai ser feito isso? Pode ser até aqui mesmo, ó, só para a gente fazer uma rápida análise. Cliquei, já parou no breaking point lá. Vou dar um F10. Ele reconheceu o objeto, então não vai ser nulo, beleza? Vamos vir para cá, agora eu dou um F11, tá? É yes. Aqui, ó, ele está gerando o token, ó. Então eu tenho meu objeto aqui, ele vai simplesmente gerar tudo isso, ó, ele tem um byte, ele criou o objeto, mais um objeto. Aqui ele deu um erro. Vamos validar o que pode ser esse erro de Identity Model. Então, vou dar um F5 aqui e vamos verificar. Ele deu um erro ali. Então, eu acho que eu sei o erro. O erro motivo é o nosso token, a nossa key lá, secret, ela tem que ter no mínimo, acho que 14 ou 16 caracteres, sabe? E a gente aqui não tem, tá? Então, o que eu vou fazer, só para a gente fazer, né, funcionar, vou colocar 2, tá? Então, aqui já vai ter passado. Vamos rodar novamente. Isso é bom porque, como a gente faz assim, isso que é o legal. Pegar já os erros na hora do code mesmo. Não tem essa de ter o código perfeito, não. E aí, agora a gente vai, clica em Send de novo. A gente sabe que a vídeo programador, ela precisa
vai ter erros, né? Então, acho que o melhor jeito para mostrar é assim, tipo, fazendo erro, corrigindo na hora, não já mostrar um código inteiro funcionando e não mostrar os problemas que pode ter. Então, tá aqui parando aquele token que a gente, no breakpoint já com o erro, passou. Então ele já criou aqui um objeto, ó, pode ver que ele já tem um objeto token aqui com todos os parâmetros que a gente precisa. Passou o token, seguiu, vou dar um F5 agora, terminou de gerar pra gente. Opa, tá aqui embaixo. Subir, e aí, ó, como que retornou? Eu já retorno isso aqui para o usuário, para o front-end, porque aí o front-end pode, sei lá, dar um hello pro nome do usuário, ele pode ter o e-mail ali para mostrar no, sei lá, no menu lateral, enfim. E ele já tem o token aqui, porque se ele precisar acessar os métodos privados, ele já consegue através desse token. Fechou? Então eu vou pausar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai poder validar os tokens privados. Eu vou só fazer uma rápida demonstração para a gente ver o problema disso, tá? Então, está funcionando. Nosso vídeo, teoricamente, o assunto acaba por aqui, mas vou mostrar para vocês onde que vai acontecer o problema. Se eu vim aqui na minha classe de controller e eu tenho que começar a falar que essa minha controller, ela vai ter o atributo authorize, que ela já vai ser controlar a parte de autorização da minha API, tá? Então, por exemplo, o meu método post, o meu método authentication, eu posso dar um allo anonymous, então ele vai ser liberado para a gente fazer, porém, os nossos métodos, sei lá, o get, essas coisas não estão, certo? Então, se eu vim aqui, rodei novamente, vou vir aqui no nosso método, o que eu acabei de colocar, allo anonymous, e vou rodar. Aqui está rodando o projeto ainda, mas olha lá, ele reconheceu, entrou no código, vou até tirar o breaking point. Ele reconheceu, entrou no código e funcionou, tá? Porém, lembra aquele método get nosso? Se eu tentar rodar ele, não existe. Ele dá ó, 401 unauthorized. Beleza? Então, deixo essa dúvida para essa aula, para a gente poder discutir sobre isso na próxima aula e mostrar como resolver isso e começar a ter as nossas APIs privadas e públicas. Fechou? Forte abraço, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.